Tcharam. Tá gravando? Tô gravando. Vem dançando? Vem. Seja bem-vinda. Obrigada. Por aqui. Dois fantasmas boêmios, um pé de amor e a Paris do pós-guerra. Comecei a pensar e fazer uma ficção do encontro desses dois fantasmas em busca de uma solução para os personagens que passam a persegui-los, os personagens dos romances da própria poesia. Ele é um filme de lembranças, assim, ele se passa por cartas, jornais, então ele fica num ambiente meio literário. Algumas partes do filme você tem que imaginar o cenário que está sendo narrado pelos entrevistados. Eu comecei a esbarrar nesses personagens ou nesses homens que estavam na minha vida. Eu sempre tinha uma dificuldade muito grande de acessar seus próprios sentimentos. Esse filme é um filme narrativo, né? Não é um filme experimental. Ele é um filme que tem uma linguagem popular, de certa forma, mas tem coisas que ficam no ar. Foi uma aventura maravilhosa do ponto de vista de pesquisa de audiovisual. É como se você acendesse um spot pro passado da cidade e descobrir que muita coisa tá sim, foi sim registrada e está disponível. O cineasta Luiz Carlos Lacerda completou 50 anos de carreira. Esse momento foi comemorado entre amigos em um set muito especial. Durante a filmagem, o ator Armando Babaioff explicou como o diretor orienta o elenco. Ele fala da marcação dos pontos de início e final de cena, de acordo com os objetos, cenários e iluminação. Estamos aqui no set do nosso filme. A primeira cena começou nesse canto aqui. Na sequência, nós passávamos para essa mesa. Então, quando a gente começa a entender o posicionamento da câmera, é a hora que a gente começa a perceber o que a gente pode fazer até onde a gente pode ir. Por exemplo, aqui nós temos uma certa arandela. Então, eu descobri que eu não podia ficar tão afastado dela. Ou seja, eu tinha sempre que projetar meu corpo um pouco para frente para poder receber um pouco dessa luminosidade aqui no rosto. Até porque a nossa luz aqui é um pouco limitada. Então, em cima disso, a gente tem alguns movimentos como a possibilidade de abaixar, a possibilidade de estar trabalhando aqui, de dar o texto aqui. E esse tipo de coisa são coisas que a gente vai experimentando no fazer da cena. Na hora que a gente está construindo a cena, a gente vai percebendo o tipo de movimentação. Ou seja, se eu me afastar um pouco, acho que aí você já percebe a diferença. Entendeu? Tá vendo que a câmera está até chegando aqui para ganhar um pouquinho de luz. E fora isso, aquele cenário lá atrás é um pouco mais escuro. Então, o interessante é isso aqui. Tem uma luz aqui, que está com um filtrozinho. Isso aqui é um recurso para ficar a luz um pouco mais difusa, mas, ao mesmo tempo, aqui tem que ser um plano mais escuro, porque é assim que o diretor pensou a cena, o fotógrafo. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que favorecer para a luz. Então, quando eu estou na cena, a gente faz um pouquinho isso aqui, para dar uma roubadinha, para se iluminar um pouco. Então, esses são truques, assim, de iluminação que a gente também tem que prestar um pouco atenção, para a gente também saber se colocar na cena, para que a gente fique bem iluminado, entendeu? Você quer que eu olhe para a câmera mesmo? Eu fico muito feliz, principalmente por comemorar esses 50 anos de cinema e 70 de vida em atividade, filmando. E o Cavi Borges, que é um produtor, me convidou para fazer um filme. Fez essa provocação. Vamos fazer um filme em 10 dias, um longa? Daí comecei a pensar e engatei nessa história de fazer uma ficção do encontro desses dois amigos da literatura brasileira, que é o Murilo Mendes e o Lúcio Cardoso, né? Lembra-se de mim? Inácio. Não. Dessa vez eu sou o Felipe. O Felipe de Mãos Vazias. O roteiro deles são os personagens que saem da obra e vão questionar coisas com o Lúcio. É muito interessante, né? Porque tudo aquilo que acontece que o personagem não entende ou que o personagem não concorda, ele vai abordar o Lúcio e perguntar por que aquilo foi feito daquela maneira. Por que, Lúcio? Por que o André não passou por verdade? Por que você foi tão cruel alimentando seu sofrimento para escrever um grande livro? Como a gente brinca um pouco com esse trânsito, né, entre duas épocas, o que é livro é uma época, o que é texto é uma época, o que é hoje real, entre aspas, porque eles reaparecem e eles conversam com os caras que eles próprios criaram,
Então, essa brincadeira com o tempo, a gente está trazendo com o figurino e está trazendo com os objetos, ou com rótulos, ou mesmo cor, né? Para, inclusive, situar o que é personagem mesmo, dessa loucura deles, e o que é esse retorno deles, que continua lúdico também, né? Tá, mas aonde você quer chegar? Eu quero ser dono do meu destino. Que conselho você me daria? Bom, o único conselho que eu daria a você é o de não ouvir nenhum conselho. E o filme tem trechos desses romances, tem trechos dramatizados. Frisou essa história de não queria que os poemas fossem realmente declamados, que eles fossem o mais coloquiais também possível. Eu acho que você tem que ser muito preciso e muito específico quando você tem esse corte com relação a essa poesia quando ela entra. Ela não pode ser falada de qualquer jeito, ela realmente tem que ser pensada, talvez até para tirar um pouco do fator declamativo e ela acabar fluindo como se fosse um pensamento, um raciocínio do personagem que estivesse acontecendo naquele momento. Então, docemente, a vida deixa você resvalar, perdeu-se para sempre nas profundezas. Reconhece o crime que cometeu. Eu não cometi crime algum e o senhor está louco? É isso, o que o senhor quer? Eu quero um ponto final para ir daqui para mim. Nascida em Corupá, Santa Catarina, ela veio para o Rio de Janeiro trazendo na sua bagagem todo o seu talento. Contorcionista, drogada, bruxa, ela já esteve fazendo diversos papéis diferentes e a cada novo trabalho a gente descobre um pouquinho da sua versatilidade. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui no estúdio do Revista a linda atriz Bruna Lindsmeyer. Falei certo? Falou. Arrasou. Obrigada, Quase uma alemã Bruna. falando. Obrigada. Vem cá, eu nunca sei direito na profissão do ovo ou a galinha o que vem primeiro, assim, se os personagens escolhem a gente ou se a gente escolhe os personagens, mas por acaso você vive personagens, você é jovem, assim, né? E você vive personagens muito densos, né? Você já teve uma trajetória aí de pessoas muito díspares e muito intensas. Como é que você, Bruna, lida com isso quando você vai pra casa? Isso te consome muito? Você consegue desligar a chavinha? Eu acho adorável me misturar com essas personagens. De nenhuma maneira é isso ruim de levar pra casa e ficar... Não, nunca. Mas de isso me afetar e me emocionar. Se algum dia, e já aconteceu em determinados trabalhos, eu não me emocionar com aquela personagem, com o que tá acontecendo ali naquele momento, e não porque é uma cena de emoção, mas de ser tocada por aquilo. Eu falo... Eu fico com medo. Tá alguma coisa estranha Eu fico aqui. com medo de não me sentir afetada, de não me sentir emocionada. E eu aprendi isso com o Luiz Fernando Carvalho. Eu falo, mas como é que se escolhe, né? O que é que se vai fazer? E aí ele fala que, claro, existem milhões de maneiras. Um diretor, um roteiro, um tempo. Mas a personagem, ela não é você. Você é a melhor amiga dessa personagem. Você conhece ela intimamente. E isso é maravilhoso. Isso é lindo. É lindo você pensar que ela me conhece, ela sabe o medo que eu tenho dela, mas ela também sabe o quanto eu sei dela nesse momento. Então, enquanto a gente pode trocar, né? Segurar a mão uma da outra Vamos e lá, seguir parceira. juntas. Exatamente. Vamos pintar esse cabelo de rosa. É muito minha esquizofrênico, né, cara? Mas é muito lindo mesmo, é verdade. É bonito, é misturado pra caramba. E aí você teve uma experiência com o Jefferson D, que foi o Amuleto, que vocês filmaram em Santa Catarina. Tem a ver com uma lenda ali local, né? Uma história meio de suspense e tal. Como foi revisitar esse lugar que é o teu lugar de afeto, que é o teu lugar familiar, o lugar de amparo, depois de já ter trabalhado aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo e tal? Cara, foi lindo, porque eu saía pra tomar um chopp com os meus amigos. Ai, que a minha delícia. família me visitava no set. É uma memória afetiva, né? Eu passei minha adolescência em Floripa. E eu ia para as mesmas praias, era lindo. Mas o oposto é igualmente bonito também, de você se colocar num outro país e se ver. Você não conhece nada, você tá trabalhando sem referência, ali. sem Exato. ninguém. Aliás, eu tava esses dias vendo eu pego livros, assim, abro, e vi um do Raduan Nassar, do Lavoura Arcaica, que até o Luiz fez o filme, que ele diz... E se por acaso eu perguntasse para onde estamos indo? Estamos indo sempre para casa. É lindo mesmo. E a ideia de utopia também, né? Porque a utopia é a volta. Você nunca vai voltar. Mas é lindo a ideia de retorno, de reencontro. Linda essa energia de voltar para onde eu nasci, para onde eu cresci, de reconhecer o cheiro daquele lugar. E não é mais o mesmo lugar, e você não é mais a mesma Bruna, mas é tudo a mesma coisa. Exatamente. Muito legal. Você conhece essas duas jovens aqui na foto, não é?
São as mesmas garotas da estrada. Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar, mãe. Todo mundo morreu na floresta. Em Um Rio por Eles, a paisagem do Rio de Janeiro e a cultura do seu povo são vistos pelo olhar de quem veio de fora. O documentário é uma oportunidade de reviver acontecimentos marcantes e mundanos do século XX sob a ótica estrangeira. Muitos eventos não chegaram a ser filmados ou se perderam por falta de preservação. Em frente à Catacumba, o repórter explica os planos de erradicação das favelas. O texto fala de pessoas que procuram comida no lixo e diz que sem água nem eletricidade em casa, as mulheres lavam roupa junto à lagoa, no meio da sujeira, onde brincam seus filhos quase nus. A ideia era essa mesmo. Como nós somos vistos lá fora, você, ao descobrir isso, você enriquece a própria visão que você tem de você mesmo, né? No caso, como uma cidade, né? O Rio de Janeiro, né? Que sempre foi a cidade símbolo do Brasil, né? Mesmo depois de ter deixado de ser capital. Então você vê muito claramente os clichês famosos e tal, do Brasil tropical e tal, mas tem muita coisa interessante. E mais do que isso, tem técnicas, olhares diferentes para a mesma coisa, olhares diferentes para o carnaval, olhares diferentes para o futebol, para as praias, a maneira como o carioca se comporta, a religiosidade do brasileiro. Tudo isso visto por francês, por americano, por russo. Neste filme de 63, o público francês conheceu uma carioca chamada Maria. E também levando em conta que nossos arquivos são muito pobres, quer dizer, a gente perdeu muita coisa ao longo do tempo, ou por má conservação, ou por outros motivos. Então, uma memória audiovisual nossa que tem muitas lacunas. E aí foi um projeto de 2 anos em que a gente viu milhares de imagens. Eu hoje tenho um acervo com 900 registros audiovisuais, dos quais eu usei 150 mais ou menos. Eu tive que fazer escolhas muito difíceis, porque era muita coisa preciosa e também muito cara, os direitos, né? Para explicar o samba, fizeram registros preciosos de instituições cariocas, como as quadras de escolas de samba. Foi uma aventura maravilhosa do ponto de vista de pesquisa de audiovisual. É como se você acendesse um spot para o passado da cidade e descobrir que muita coisa está sim, foi sim registrada e está disponível lá fora. E conclui que, embora haja muita luz e algumas sombras nas ruas do Rio, o Cristo Redentor olha por todos os cariocas. A indústria estrangeira do entretenimento sempre recebeu muitos profissionais brasileiros. O caminho contrário é menos comum, mas também acontece. Diretores como o argentino Héctor Babenco e o moçambicano Rui Guerra assinaram clássicos do cinema nacional. Um outro lado da minha história na vida e no cinema é o fato de que eu sou moçambicano, de nacionalidade portuguesa. Morei na África do Sul durante o apartheid e estou no Brasil há quase 40 anos. E é um lugar que me acolheu de maneiras muito profundas. Eu tenho feito filmes sobre a história recente do Brasil, tenho lidado com a identidade brasileira de muitas maneiras e o Brasil, para mim, segue sendo uma grande resposta. Tem uma referência nisso tudo que é Rui Guerra, que chegou antes de mim, que eu acho que é uma pessoa que tem um papel decisivo no cinema mundial. E tem um filme que eu gosto muito, uma cena que é dos Cafajestes, quando a Norma Bengel fica nua na praia e eles ficam girando de carro em torno dela. Já é um sinal ali da força do cinema novo, de tudo que o Rui faria depois disso. Já é um plano embrionário desse grande diretor, desse grande mestre, que é Rui Guerra. Há 33 anos, Dory procura por um pé de amor e não consegue achar. Mas ela não quer uma pessoa qualquer. Pode até amar hoje e não amar mais amanhã, sem o menor apego, se o pretendente não estiver à sua altura. A personagem é um retrato da mulher moderna que caminha para a terceira idade e continua sonhando com um príncipe encantado.
coroa plumada dessa deve ter bem mundial atrás de tudo, tem não? Tu não me arreta não, vice. Vai, e aí? Noites Traiçoeiras é um filme que foi feito inspirado numa figura que é muito próxima a minha, que cuidou de mim a minha vida inteira. O filme fala sobre uma mulher que tem quase 60 anos e ainda está atrás do amor da vida dela. Quando eu fiz o roteiro inicialmente, ele era um roteiro um tanto linear. Ele era um recorte em 3 dias na vida dela. Depois que eu montei, que aí o filme já muda completamente quando você está montando, o filme ele ficou um recorte mais abstrato na vida dela. Eu sou sozinha nesse mundo. O quê? Uma senhora tão bonita dessas e não é casada? É sério, é? O senhor tá me deixando encabulada, Acabou viu? que eu filmei mais do que eu tinha planejado e o primeiro corte ficou com 43 minutos. E aí eu, caramba, o que é que eu faço, né? Porque não dá pra fazer um médio. Se fosse fazer um longa também era muito complicado, embora tivesse plano pra manga pra isso. E aí eu comecei a, eu tenho que lapidar isso aqui, né? E daí eu mudei o roteiro completamente, excluí algumas cenas que eram, de certa forma, equivalentes com outras. E aí o filme ficou com 18 minutos, que não é curto para um curta, mas é um tempo que a história é bem contada, né? Uma coisa legal é que o curta, ele não é bom que ele seja muito fácil de ser entendido, né? É bom que ele fique algo no ar. E esse é um filme bem narrativo, mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa que fica no ar. Foi te ilude, meu filho. Eu vou me embora, senão eu perco meu ônibus. Olha, tu não sabe. O que tu vai perder é aqui. Deus me livre, meu filho. Eu não tô podre, nem moída, nem sou oferecida, tá? Em A Outra Margem, um agroboy dá voltas com seu carro, mas volta sempre ao ponto de partida. O público viaja junto com ele nessa jornada melancólica pelo centro-oeste brasileiro. Todo o tédio do protagonista é mostrado através da incapacidade do personagem de tomar as rédeas da própria vida. E a Jéssica diz o seguinte: estou sozinha, estou carente, recentemente terminei um relacionamento. A Outra Margem é um filme que acompanha esse personagem numa noite em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o que dá um impulso pro filme é que esse personagem fica escutando uma rádio local, onde as pessoas deixam mensagens de amor, deixam recados para encontrar alguém na noite. Paulo, sinto muito a sua falta, peço desculpas pelo mal-entendido. Liga pra mim, você sabe o meu telefone. A ideia do filme era tentar encontrar essa natureza dessa pessoa que nada basta para ela. Ela está em constante trânsito, em busca de alguma coisa, e essa coisa nunca se concretiza. A parte do filme foi toda feita em Campo Grande mesmo, tanto que os locais que a gente passa são locais muito conhecidos da cidade, assim, que tem a Avenida Afonso Pena, que é onde o pessoal fica bebendo nos carros parados ali. Então é um filme que a cidade é bem presente, assim, a cidade é um personagem também. Pedro, tudo começou de maneira muito simples, muito singela, mas foi aumentando aos poucos. Eu queria muito fazer um filme em Campo Grande, né? Eu sou de lá, eu fiz estudar cinema no Paraná. E aí eu comecei a esbarrar nesses personagens ou nesses homens que estavam na minha vida e que sempre tinham uma dificuldade muito grande de acessar seus próprios sentimentos. E foi a partir disso que eu fui atrás desse personagem, fui construir esse personagem, que era um homem que tá lá sempre à beirada de alguma coisa, assim, mas nunca chega, ele nunca acessa o que ele tá querendo acessar. Pela estrada no seu caminho, gravado no peito a sombra de um dragão. A gravurista Vera Tormenta Goulart nasceu no Rio de Janeiro dos anos 30, mas é uma mulher do mundo. Depois de viver anos intensos na Europa do pós-guerra, Tormenta decidiu se aquietar num sítio do interior do Rio Grande do Sul. Agora, o barulho mais alto que escuta é o do rio que corre ao lado da sua casa. Quando viemos apavorados porque a chegada para aqui era uma coisa, era uma picada incrível. Vera Tormenta, ela foi uma artista que foi muito conhecida nos anos 60, 50, final dos anos 50, 60, 70. Meados dos anos 70, ela resolve mudar completamente de vida. Eu achei uma história muito interessante, até porque quando eu a conheci, ela começou a me contar essas histórias que, quando eu morava no Rio de Janeiro, o Jorge Amado vinha, me mostrava tal coisa, o Portinari vinha e me dava uma dica de um quadro e tal. E eu digo, como é que a senhora conheceu esse pessoal todo e tá aqui numa fazenda no interior do Rio Grande do Sul? O Café Vermelhinho era assim, a reunião de toda a cultura da cidade. Se juntava ali para bater papo, conversar, tomar café e se bebedar alguns. Quando eu acabei de filmar, eu sabia que eu ia precisar de um montador, porque eu estava muito envolvido na história e eu queria um certo distanciamento, assim, eu queria um olhar de fora. Ela fez a formação de pintura dela
em Paris. No documentário, às vezes, vem muito material e você não tem necessariamente já algum tipo de estrutura narrativa em mente. Então, pra mim, geralmente, se eu pego do zero, assim, o meu primeiro passo é tentar contar a história de uma maneira cronológica. E uma vez que eu tenho, pelo menos, tudo meio claro, eu tento brincar, assim. Acho que no caso desse filme da Vera, a gente não precisou muito mesmo, porque a vida dela teve umas partes meio distintas, né? Ela era uma boa gravadora, uma das gravadoras que tinha qualidade na época era ela. A Vera, ela tinha muito registro histórico guardado com ela. Muito jornal no qual ela trabalhou com o Jorge Amado, cartas que ela enviava para os pais quando morava na França. Então eu tinha um material gráfico muito rico e me ajudou muito a construir o filme, né? Ele é um filme de lembranças, assim. Ele fica num ambiente meio literário. Algumas partes do filme você tem que imaginar o cenário que está sendo narrado pelos entrevistados. Eu andava por tudo quanto era canto com um caderno de desenho e eu ia fazendo croquis de tudo quanto era coisa que me chamava a atenção. Você teve uma outra experiência fora do país também, que foi o Grande Circo Místico. Como é que foi em Portugal que vocês filmaram, não foi? Como é que foi essa experiência em Portugal, trabalhar com Cacá? E também essa personagem, essa contorcionista, que é um troço que você nunca vai conseguir fazer. E a Beatriz, a grande Beatriz. A grande Beatriz. Quando tocavam os acordes, tinha uma cena que eu descia no Essa circo. música é um primor, né? A coisa mais linda do mundo. Feliz aniversário, Beatriz. Como é que você sabe se ela viu? Cara, o Cacá... Eu amo o Cacá. Ele me falava coisas tão precisas, assim. Cara, e é sabe lindo muito de cinema, né? Tipo, uma E é enciclopédia linda a relação de cinema. confiança que você inventa com alguém. Você fala, eu acho que é mais agressivo. Ele fala, não, é mais doce. Por que você acredita? É um lugar que é só intuitivo, é selvagem, é primordial. E eu confiei muito no Cacá. E ele sempre me falou coisas muito precisas e eu adorava ouvir as coisas que ele me falava. E o fato de a gente estar num outro país, metade da equipe francesa, metade da equipe portuguesa, era lindo. Você via a maneira que os outros trabalhavam, a gente tinha vinho no almoço, no jantar, é outra cultura. E aí no Circo Místico a gente tava com Kit Fel, melhor assim, direção do mundo, maravilhosa. Ela falou assim, não, vamos colocar uma professora de yoga pra Bruna. E foi a minha salvação. E eu fazia todos os dias, 2 horas por dia, mais dança do ventre e mais umas aulas de circo algumas vezes por semana. A gente tinha uma dublê e a dublê fazia tudo que eu fazia e aí filmava eu, depois filmava e o Cacá no final das filmagens falou assim, a gente já está editando e a gente não usou dublê. Yes! Aí eu, legal! Tipo, o quê? Como assim? Que barato! Foi uma loucura, porque sofri muito. A minha luta nesses 6 meses... Ela virou resultado... Ela virou. Verdadeiro, né? Bacana, bonito. Eles me amam, se ela vir. E aí você teve uma outra experiência com cinema mais recente, que foi o filme do Selton Mello, que é o filme da minha vida. Como é que foi trabalhar com o Selton? Você já tinha trabalhado com ele? Como é que veio esse convite? O Selton, ele não tá aqui de fora dirigindo a cena. É tão louco isso, porque ele vai indo, aí ele vira parte da cena, meio como ator. Só que não. Ele tá ali dirigindo, mas ele vai tão como ator, ou tão esperto, ou tão inteligente, ou tão intuitivo do jeito que ele é, que eu olhava pro Johnny fazendo a cena e eu não via que o Selton tava aqui. Mas ele tava aqui. Era um olhar de fora de dentro. Era um olhar de fora de dentro e era muito essa coisa que o Selton busca muito nada, né? Então esse menos e ficar o que é essencial ali, o que é que borbulha, é que é lindo. É que o simples é o contrário do fácil, né? Não é fácil, mas ele é a síntese, né? É o que fica, né? No final das contas. É um poder de síntese. É difícil. Simples é muito difícil, né? Vem cá, fale de novos trabalhos. Você está fazendo um trabalho com a Daniela Thomas. Vou rodar agora o Banquete, baseado no livro do Platão, com a Daniela Thomas. Esse é o da Daniela. Que é um plano sequência. Um único take. Sensacional. Não sei, não que sei, medo, não né? sei. Ai, o que vai vir? Que loucura, né? Eu vou viver isso agora, mas me parece que a equipe vai de fato se colocar nesse lugar e nós, atores, nesse lugar de somos uma coisa só. Porque vai ter que estar todo mundo muito junto. Não tem erro. Ou o erro vai ter que fazer parte da coisa. Então eu vou ter que estar ligado no erro do outro. Tamo junto. É lindo isso. E depois eu faço um road movie
Ah, que legal. Pelo Paraguai e Paraná, maravilhoso. Do Matheus Souza, o roteiro. Matheus Souza. O DNLF ele que vai também. dirigir, vamos cantar, tocar violão. Ai, que delícia. Não vou dançar. Não, vou dançar. Vou aproveitar que eu sei dançar e vou dar uma dançadinha. Muito bem. Muito obrigada, Bruna. Obrigada. Um prazer enorme Que ter lindo. você aqui, te conhecer também Que um pouquinho lindo. mais. Obrigada. Obrigada por me ouvir. Bom, se vocês quiserem ver a entrevista na íntegra, entrem no site revistadocinemabrasileiro.com.br. Eu deixo vocês com mais um filme de micrometragem. Até mais. Aqui está o chá especial que o Dr. Hyde enviou, senhor, para suas dores. Muito obrigado. Admiro sua pontualidade, Jarbas. Certamente teremos um longo relacionamento. Estou aqui para servi-lo, senhor. Deseja algo mais? Umas torradas para acompanhar, talvez? Não, apenas o chá. Muito bem, senhor. Prepararei o jantar. Senhor? Jarbas, você esqueceu-se do açúcar.